Samuel Cicristo, sempre em movimento. Gente, eu estou aqui para trocar o pneu do meu carro e já estou tendo umas dicas muito importantes. Vou passar para vocês. Pode citar aí, Melo. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Marcelo, eu sou borracheiro, tenho formação, fiz Senai. E uma coisa que eu venho falando para os meus clientes, todos eles sabem disso, que muitas pessoas não têm esse conhecimento, mas é importantíssimo porque inclusive é uma coisa que previne acidente. Uma delas é o conserto de macarrão. Todo mundo já deve ter ouvido falar quando chega numa borracharia e o cara vai fazer um conserto, ele nem desmonta do carro. Ele vai lá e ele só ergue o carro com o macaco, aí ele pega e coloca esse bendito macarrão aqui, ó. Isso daqui é o do dito macarrão. Essa daqui eu não chamo de ferramenta, é a ferramenta que é usada para introduzir isso aqui no pneu. Isso aqui para mim é assassino de pneu, né? O que acontece? Todo pneu, quando a pessoa faz um furo no pneu, ela precisa, para fazer o reparo, quando chega numa borracharia e o borracheiro mal intencionado, porque isso aqui não foi criado para o borracheiro, isso aqui na verdade foi criado para o dono do carro ter, e era chamado antigamente de conserto de emergência. Só que ele era para ser usado como? Ele era para ser usado de forma, numa viagem que você for fazer, você teria esse equipamento aqui e você teria um compressorzinho de 12 volts para ligar no acendedor de cigarros. Então você está viajando, fazendo uma viagem longa, de repente fura um pneu. O que acontece? Você fura o pneu, você colocaria o step. Troca, põe o step. Não use isso aqui ainda. Isso aqui é chamado de emergência e agora vocês vão entender o porquê. Ele é para ser usado numa eventualidade se durante a viagem e você não achou uma borracharia que consertasse o pneu no momento, você está usando seu step já, então você já está sem um pneu ou outro pneu reserva. E fura um segundo pneu na viagem. Aí sim você iria para emergência, que é isso daqui. Você colocaria, isso daqui chama escariador. Eu tenho que tirar o prego, coisa que está no pneu, o causador do furo, e eu tenho que passar isso daqui. Só que isso aqui, ele acaba estourando malha de aço do pneu. Para depois eu conseguir colocar essa agulha com o macarrão aqui dentro, aqui, ó, ele entra dobrado aqui assim, ó. E aí sim eu consigo colocar. Só que daí isso aqui seria para colocar num segundo pneu durante a viagem. Então ele não foi assim indicado para ser usado já toda vez. Infelizmente os borracheiros adotaram isso aqui como conserto definitivo, o que está errado. Isso daqui não é conserto definitivo e ele no mês, em um mês, ele começa a dar uma infiltração que fala, porque ele é uma borracha, ela é uma borracha muito molinha. Vocês notem aqui, ó, que essa borracha ela é muito sensível. Então, quando se coloca no pneu, o pneu ele quer voltar para o estado original dele. E o que acontece? O macarrão não deixa, ele fica segurando, por quê? Porque dentro dessa borracha ele tem um feixe de malha, que é uma malha de poliamida. Então o que acontece? Ele fica um canal, e desse canal, com 30 dias, ele começa a infiltrar, e ele entra na malha de aço e começa a dar o que a gente chama de infiltração. E acontece isso aqui. Ó, isso aqui é uma estrutura de um pneu, ó. Aqui dentro, ó, é a parte de baixo, de dentro do pneu, chamado camada isolante, que faz o pneu ser sem câmera. Isso daqui, ó, olha, é a malha de aço, olha como que ela é, de todos os pneus são assim. Tá vendo a disposição deles, como é todo juntinho? E o escariador, ele arrebenta isso, entendeu? Então o que acontece? O conserto de macarrão, ele foi colocado bem aqui, olha o buraquinho aqui, ó. Ele foi introduzido aqui. E aí a pessoa fala, como é que estourou aqui? Por quê? Porque ele começa a dar o que a gente chama de infiltração. Ele começa a entrar água, sujeira da rua, água de chuva. Ele entra pela lateral do macarrão que foi colocado e ele começa a migrar dentro do pneu. E aí ele começa a provocar esse apodrecimento. Então, quando vocês chegarem numa borracharia, isso aqui é o equipamento certo de ser usado. Ó. Isso aqui é um equipamento da marca, ó, essa marca chama Vipal. Eu não estou ganhando para fazer a propaganda, mas eu falo para vocês, isso daqui é o que existe de mais alta qualidade em reparo de pneu, que é chamado de, o nome popular é chamado de conserto por dentro. Tem que desmontar o pneu para fazer o conserto por dentro. Tem que fazer um lixamento, que a gente lixa com uma retífica,
E aí sim faz a colagem e coloca esse produto aqui, ó. Isso daqui é o que é o correto de ser feito para o borracheiro fazer, é esse equipamento. Então esse colorido aqui é marca registrada da Vipal. Não tem os concorrentes, é um todo preto. Então assim, se qualquer borracharia que vocês forem e tiver essa aqui, nessa marca, com essa coloração, que vocês podem ter certeza que pelo menos o produto de qualidade eles estão usando no seu pneu. Tá? E um outro detalhe é que o pneu acontece de dar um vazamento. Em 3 meses, o macarrão ele perde a força e começa a vazar. Você vai voltar na borracharia, quando um borracheiro te faz um conserto de macarrão, ele sabe que você vai voltar depois de 3 meses, se tiver em cima na banda de rodagem aqui. Por quê? Porque vai começar a vazar e você vai precisar passar de novo no borracheiro. Ele nem vai tirar do carro, ele vai levantar com o macaco, vai jogar a espuminha, vai ver que está vazando no local onde foi colocado o macarrão. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai passar o escariador, ele vai colocar outro macarrão e você vai embora feliz. Só que você já pagou o segundo conserto do mesmo furo. Numa vida de um pneu novo assim, você vai fazer, se não estourar igual isso aqui, você vai fazer mais de 10 consertos do mesmo furo. Você entendeu? Então pensa, dá para comprar um pneu só com o pagamento de conserto do mesmo furo. Então fica a dica para vocês aí, tá bom, pessoal? Tá aí, Samuel Sicris sempre no movimento, dando a dica para os meus seguidores e seguidoras. Tá aí. Melo, muito obrigado. Tá aí para vocês todos aí. Valeu, Samuel, obrigado. Valeu.